Maravilha, senhoras e senhores. Hoje temos a satisfação da professora convidada Flávia Rita, de Minas Gerais. Com toda a minha experiência, eu digo que ela é uma das top 10 professoras de português para concursos públicos no Brasil. Ela tem o site dela, tem os cursos dela e é uma parceira de longa data. Eu chamo ela para revisão de véspera, sessão olho no olho. E eu conversei com ela porque eu tenho percebido, e eu falo isso para ela e falo para vocês, em muitos concursos, português tem sido a disciplina mais forte, né? E as bancas têm se aprimorado, né? O português não é algo do tipo, tá dominado, né? E é por isso que eu falei, professora, quer ir lá falar um pouco, né? As bancas, como é que o bicho está pegando? O pessoal que fez o TRE, quando a professora veio falar aqui, né? Não sei se eu te dei esse feedback, prof, mas quando você veio falar, o pessoal ficou meio assustado. Nossa, acho que a professora tocou o terror e tal. Aí depois da prova, todo mundo, "Ah, meu Deus do céu, esse braço pegou pesado, não sei o quê." Eu falei, senhoras e senhores, fique esperto. Português é aquela coisa assim que você já sabe o que esperar e você deveria já estar garantido naquilo ali. Não dá mole nisso daí, tá? Depois você pensa na legislação específica, na tecnologia da informação. Mas português é a matéria que você tem que vir pensando em já chegar no 90%. Tem que chegar no 90%. Maravilha, prof, muito obrigado. Aproveita, a turma é tua. Eu vou sair, que eu vou sair para resolver uns BO, tá bom? Tá, joia. Obrigada, pessoal. Tchau, Vamos começar tchau. aqui, então. Bom, pessoal, então, meu nome é Flávia, vou trabalhar com vocês aqui nessa linda manhã de sábado. Todo mundo me ouvindo bem? Como estamos? O que eu acho que é legal para a gente entender, né? Provas de fiscal, tribunal, carreiras policiais, claro que elas vão ter as suas especificidades, principalmente em relação ao número de questões. De fiscal, eu acho que é o cenário que mais varia. Além de termos muitas bancas, a gente também tem, por exemplo, provas com 10 questões de língua portuguesa, como foi a Receita, vai ser Cefaz agora, Cefaz Minas também foram apenas 10, e fiscal do ISS São Paulo, 25 questões de português. Então, nós temos cenários muito variados e o peso de português vai ser muito diferente em cada prova. Mas eu acho que é legal a gente fazer uma reflexão sobre as bancas. Três. E, para isso, eu trouxe alguns temas e questões de Hã? bancas diferentes. Então, separei assuntos que Não, tô sempre vão ser ouvindo. cobrados. Primeiro, por exemplo, aqui, ó, pensando em verbo, para vocês terem E uma agora noção é o das problema a dinâmicas senha. de cada organizadora, tá? Isso da português é constância, gente. Não tem muito outro jeito. É igual o professor Carlos André estava colocando para vocês. O ideal é que vocês cheguem à prova em condições de fazer 90%. E isso requer um estudo contínuo, né? Alguns vão ter um pouco mais de facilidade, outros um pouco mais de dificuldade. Acho que não dá para negligenciar a parte de interpretação de texto. É uma parte bastante cobrada, bastante explorada em todas as bancas, e às vezes é uma parte que o aluno deixa assim, a interpretação é sorte. Não, não é. Existem técnicas e a capacidade que o aluno adquire interpretando mais ao longo da sua jornada também conta muito. Então, fazer provas completas, que já deve ser uma atividade aí que vocês têm junto com o Carlos André, faz toda a diferença, tá? Bom, trouxe então questões de bancas variadas para a gente já começar trabalhando. Peguei uma questão da FCC aqui, e aí a gente vai ver as dinâmicas. Por exemplo, nessa questão, tá assim, ó. Não admite transposição para a voz passiva a seguinte construção. Quando a gente pensa nessa questão, já existe um conhecimento que está aqui, ó. Ah, o que está cobrando nessa prova? Voz passiva. Então, se o aluno já detém esse conhecimento, ele fala o seguinte: existem dois tipos de voz passiva. Eu tenho a voz passiva analítica, e ela é construída a partir de um verbo auxiliar, mais uma forma de particípio. Esse auxiliar, ser ou estar, em prova não foge muito a isso aqui. E eu tenho a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Eu tenho ali um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, e a partícula se, que tem que ser uma partícula passivadora. Só que eu não estou perguntando qual frase está na passiva, eu estou perguntando qual não admite. Então, existe uma condição de passividade. O que é essa condição de passividade? Na passiva, eu tenho que ter um sujeito paciente e ele sempre é formado a partir de um objeto direto. Então, a condição de passividade
é existir um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Por quê? O objeto direto da voz ativa é que vira sujeito paciente. Então, quando eu penso em condição de passividade, eu estou exatamente imaginando o seguinte: eu preciso olhar a transitividade do verbo. Vamos dar um exemplo só para a gente ter uma noção. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. O rapaz resolveu o caso. Essa frase é aceita passiva, porque quem resolve, resolve algo. O caso foi o que? Resolvido. Isso aqui é voz ativa. Aí, olha o que a gente tem. O objeto direto da voz ativa, né, vira sujeito paciente. Então, ó, nós temos um enunciado claro e uma regra clara. Eu tenho condição de passividade para ser passiva. Eu preciso ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Isso porque o objeto direto da voz ativa corresponderá ao sujeito da passiva. Então, eu já sei o que eu olho nessa questão. Então, aqui, ó, já identificaram as atividades informais como práticas de trabalho relacionadas à luta pela sobrevivência. Identificaram aqui é um verbo na terceira pessoa do plural, eu tenho um sujeito indeterminado, mas quem identifica, identifica algo. Então, ó, a minha condição de passividade, ela foi cumprida, porque eu tenho um verbo transitivo direto. Eu não preciso nessa questão aqui nem passar para passiva, porque não é isso que está pedindo, né? Eu só preciso olhar se aceita a passiva. O trabalho informal leva o trabalhador à baixa remuneração, leva algo a alguém. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Leva o trabalhador à baixa remuneração e à privação de quaisquer garantias trabalhistas. Esse sintagma todo aqui vai corresponder ao objeto que indireto. Então, aceita passiva? Sim. Aceita passiva? Sim, porque minha condição de passividade diz respeito à transitividade do verbo. O Brasil contava, no início da década de 80, com 1/3 do total dos trabalhadores submetidos às atividades informais. Quem conta, conta com. Bom, isso aqui não vai corresponder ao que eu estou buscando. Então, já vou botar um asterisco nessa daqui. Vou pensar assim, provavelmente vai ser isso aqui que eu vou ter que marcar. Por quê? Quem conta, conta com. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto regido pela preposição com. Aí, continuo. A ocupação informal expõe o trabalhador às inseguranças de uma construção, de uma ocupação inteiramente desprotegida. Então, expõe alguém a algo, expõe alguém a algo. Verbo transitivo direto e indireto. A retomada do desenvolvimento econômico, aqui, ó, quando a gente tem uma locução, a gente sempre olha o verbo principal, que é o último, tá? Poderá propiciar o ingresso de muita gente no trabalho formal. Propicia algo, verbo transitivo que direto. Esse é o verbo principal, é o que a gente olha para efeito de regência. Então, nessa questão, eu deveria apenas e somente olhar as transitividades, sabendo dessas transitividades, observar que isso corresponde à condição de passividade, e a minha resposta é a letra C. Nível de dificuldade dessa questão, para quem estudou, é baixo, tá? Porque se o aluno estudou aqui, eu entendo que ele já tem um conhecimento que ele vai aplicar nessa questão aqui, ele não vai ter muita dificuldade. E aí, o que a gente vai fazer? Comparar com outras bancas. A FCC, eu costumo dizer que ela é uma das bancas mais gratas. Se você estuda, você leva. É igual, por exemplo, o Unesp. Quem fez fiscal do ISS, foram 25 questões difíceis, longas, mas quem estudou leva, fecha, consegue gabaritar a prova. Diferente de uma FGV, que às vezes, mesmo estudando, a prova vai oferecer uma dinâmica diferente. Vamos pensar nessa dinâmica diferente. Ó, uma questão da FGV. O texto informativo é marcado pela objetividade, tanto de conteúdo quanto de estilo. As opções a seguir mostram frases objetivas, construídas com estratégias de impessoalidade. Assinale a opção que foge a esse modelo, ou seja, que foge à impessoalidade.
Você olha para uma questão dessa, você acha que ela tem alguma coisa a ver com a passiva? O menino olha e fala assim: não estou conseguindo nem entender o que a FGV está cobrando. E aí, treinar faria com que você tivesse uma condição melhor. Essa impessoalidade, tá? Ela tem a ver ou com o sujeito ou com o agente da passiva. Então, quando a FGV fala isso aqui, ela está colocando para você o seguinte: não pode haver agente da passiva na construção. Então, apesar de o enunciado ser um enunciado bem diferente, aqui fica explícito o que a banca quer e aqui você já teria que fazer um desdobramento. Então, olha o que a gente tem. Só serão admitidos no concurso os candidatos detentores de diploma de nível superior. Aqui, ó, os candidatos detentores de diplomas de nível superior, sujeito, paciente, só serão admitidos locução de passiva. Então, vai olhando a estrutura aqui. Julgadas inaceitáveis as ofertas, sujeito, paciente, foram rejeitadas. Aqui a gente tem uma locução de passiva também. Em bloco. Então, beleza. 3 encomendas, sujeito, paciente, foram devolvidas pelos entregadores. Locução de passiva. E isso aqui é um agente da passiva. Se eu coloquei o agente da passiva, o agente da passiva é uma marca de pessoalidade. Então, agente da passiva, marca de pessoalidade. Foi decidido que essa lei seria revogada. A lei sujeito paciente seria revogada, locução de passiva. E aqui eu tenho outra locução de passiva, mas eu não tenho agente da passiva. Um controle severo foi efetuado, sujeito paciente, locução de passiva. Na Copa. Então, olha, com um enunciado totalmente fora da curva, mas muito comum na FGV, a gente tem o seguinte: o texto informativo geralmente é a notícia, e a notícia ela tem aspectos de passividade, porque a gente fala sobre quem sofreu e não sobre quem o que praticou. Então, aspectos de passividade. A mulher foi sequestrada, o rapaz foi vítima. Então, a gente está sempre falando da lógica da passividade aqui. Então, aspectos de passividade. E aí, quando a gente pensa nesse texto jornalístico e informativo, a gente sabe que uma das estratégias de impessoalidade é ocultar o agente da passiva, é uma estratégia de impessoalidade. Então, estratégia de impessoalidade é ocultar o agente da passiva. Olha, o conhecimento que você teria que ter diz respeito à mesma matéria dessa questão aqui, ó, voz passiva, só que cobrado de outra maneira. Então é legal a gente entender que, apesar de ser tudo português, né, cada banca tem a sua dinâmica. E isso aí, gente, requer treino especializado. Vamos supor, vou fazer uma prova da FCC, é uma linguagem. Eu vou fazer uma prova da FGV, é outra linguagem, apesar de o conteúdo ser comum, tá? Então, neste caso, qual é a nossa resposta? Letra C. Por quê? Eu pedi a opção que foge ao modelo de impessoalidade. O modelo de impessoalidade é ocultar o agente da passiva. Na letra A, o agente da passiva não apareceu, na B não apareceu, na D não apareceu, na E também não. E esse agente da passiva aparece explícito na alternativa C.
Então, uma questão bem exótica, mas muito cobrada, tá? E aí, eu trouxe essa questão aqui, essa questão aqui, inclusive, foi da prova da Polícia Federal. Então, uma prova recente. Olha o que a gente tem. Uma outra dinâmica de passiva. O que mais cai no Sebrasp de passiva é a correspondência entre passiva analítica e passiva sintética. Então, a gente tem uma regra que fala que voz passiva analítica, que é essa que tem verbo auxiliar mais particípio, é uma forma equivalente da voz passiva sintética. Então, voz passiva analítica e voz passiva sintética são formas equivalentes. Então, quando eu penso nisso aqui, ó, voz passiva analítica e voz passiva sintética são formas equivalentes. Então, são formas correspondentes. E aí, a gente sabe que aqui, né, na passiva sintética, vai ter um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais a partícula se. Esse se partícula o quê? A passivadora. Nessas questões, o que a gente tem que tomar cuidado é com a concordância, para perceber se ela continuou ali sendo mantida. Então, aqui eu tenho um trecho que é dir-se-á que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar. Quem diz, diz algo. Então, ó, verbo transitivo direto. Esse se que está aqui é partícula passivadora. Se há PA, não há OD. O objeto direto virou o quê, gente? Sujeito paciente. Então, essa oração toda aqui, ó, que nenhum deles partilha realmente, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quer dizer que ela tem a função de sujeito. Então, disse-a que nenhum deles partilha. O verbo está no futuro, né? Dirá. O que eu fiz? Passei para a voz passiva analítica. Dir-se-á é o mesmo que será dito que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar. Então, eu fiz a equivalência, ó, verbo ser mais o verbo dizer no particípio. A expressão dir-se-á poderia ser corretamente, toda vez que falar isso, a gente está entendendo na perspectiva da norma culta, ser substituída por será dito. Então, esse item aqui é correto, porque voz passiva analítica e voz passiva sintética são formas equivalentes. Então, o que eu trouxe para a gente perceber? Essa dinâmica de que, às vezes, o mesmo conteúdo ele vai ter abordagens diferentes, especialmente a depender da banca, tá? A banca mais exótica é a FGV, sem dúvida alguma. Então, vamos supor, eu estou me preparando, Flávia, para várias provas da área fiscal, e aí, eventualmente, eu estava estudando ali uma dinâmica mais tradicional, tipo FCC, VUNESP, e agora vou fazer uma prova da FGV. A necessidade de adaptar conteúdo, a necessidade de você fazer uma vasta lista de questões. A dinâmica, por exemplo, entre a FCC e Sebrasp já é uma transição mais sutil, porque apesar de a gente ter estilos diferentes, a matéria vai ser cobrada com um pouco mais de clareza. A diferença aí, vamos dizer assim, a banca mais fora da curva realmente é a FGV. Vamos continuar uma dinâmica aqui, vocês vão perceber isso. Fiz a mesma coisa, trouxe uma nova sequência de questões e agora o nosso assunto é pontuação. Então, como é que as bancas têm cobrado pontuação? Como é que elas têm trabalhado aí? A primeira questão da FCC é uma questão que envolve vários conhecimentos. Então, ela vai trazer ali uma abordagem bem interessante. Então, ó, eu tenho o seguinte: o que é mais difícil de enfrentar na vida artística? A primeira pergunta vai recair sobre esta vírgula aqui, ó. Quando eu falo enfrentar na vida artística, esse termo tem a função de adjunto adverbial. Bom, o adjunto adverbial, quando ele está posicionado no fim da frase, ele dispensa a vírgula. Então, vai ser um caso de vírgula o quê?
facultativa. Então, se eu tiver um adjunto adverbial posicionado, que é a posição natural dele, no fim da frase, nós teremos um caso de vírgula facultativa. Beleza? Bom, aí depois eu continuei assim, ó. A resistência do público, aí eu tenho um trecho aqui, ó. Para quem sua obra se dirige. Isso daqui, ó, a obra se dirige ao público, tá vendo? A resistência do público para quem sua obra se dirige. A obra se dirige ao público. Então, o que é isso? Isso é uma oração subordinada adjetiva. Como ela está sem vírgulas, ela é adjetiva explicativa ou restritiva? Ela é restritiva, beleza? Para eu tornar essa oração uma oração adjetiva explicativa, eu teria que colocar o quê? Um par de vírgulas. Se eu tivesse um par de vírgulas, essa oração passaria a ser uma oração o quê? Explicativa. Bom, aí continuando, eu tenho assim, ó, a resistência do público para quem sua obra se dirige, ou, que é uma conjunção alternativa, a fama vertiginosa, aí aqui tem outra oração, ó, que alavanca a carreira de alguns artistas iniciantes para o topo do mercado em algumas semanas. Essa daqui também é uma oração adjetiva como, gente? Restritiva. Bom, quando eu vejo esse ou aqui, são orações coordenadas. E neste caso, a vírgula também é facultativa. Então, eu tenho uma regra que fala assim, ó, nas orações alternativas, então, só nas alternativas. A vírgula é facultativa. Ele estuda ou trabalha? Então, se eu falo ele estuda ou trabalha, a vírgula é dispensável, mas ela pode ser colocada. Né? Então, aqui eu poderia colocar uma vírgula ou não. Bom, aí, dito isso, a gente vai pensando aqui, ó. A vírgula, imediatamente após enfrentar, pode ser suprimida sem prejuízo para a correção e para o sentido da frase. Isso é verdadeiro, porque nós temos um adjunto adverbial no fim da frase, né? Então, em se tratando de adjunto adverbial no fim da frase, a vírgula é facultativa. Então, esse item é correto. Aí eu tenho acrescentando-se uma vírgula imediatamente após a palavra público. Aqui, ó. Então, quero colocar uma vírgula neste ponto, beleza? Aí eu tenho, o período permanece correto. Primeiro que não ficaria correto. Para ficar correto, gente, eu precisaria de um par de vírgulas, tá? Uma só fica errada. Mas o público em questão passa a ter caráter mais abrangente. Ele teria caráter mais abrangente, porque seria uma oração explicativa, e a explicação quer dizer que a oração se refere a todos os elementos do conjunto. Então, a resistência do público para quem sua obra se dirige. Eu estava falando do público inteiro, se eu colocar entre vírgulas, tá? Neste caso aqui, ó, nosso problema está aqui, ó. Eu posso até pensar em um público mais abrangente, mas a correção dessa frase fica prejudicada, porque para fazer essa transformação aqui, eu precisaria de um par de vírgulas. Então, aqui, ó. Então, para a adequação gramatical, seria necessário um par de vírgulas. Então, você já sabe o seguinte, a 2 é falsa. Então, onde tiver a 2, não te serve, ó, tá? Não serve, tá? Aí, você veio para a próxima. E aí, pensando que não tem jeito nem de você fazer tudo por eliminação. Você teria que analisar as 3 frases. Não dava para analisar uma parte e chegar à resposta, não. Pode-se acrescentar uma vírgula após dirige. Aqui, ó. Antes do conector, o quê? Ou.
sem prejuízo da correção e do sentido da frase, uma vez que ou é uma conjunção alternativa. É essa regra aqui, ó. Nas orações alternativas, a vírgula é o quê? Facultativa. De modo que a nossa resposta vai ser o quê? Letra C. Vou fazer assim de outra cor, senão. Letra C, que traz itens 1 e 3 como verdadeiros, beleza? Então, aqui a gente tem um conhecimento que é muito cobrado em prova, que é esse da oração adjetiva restritiva, passando à oração adjetiva explicativa. Se eu mantiver, né, vamos dizer assim, uma dinâmica de par de vírgulas, eu vou ter correção gramatical, mas eu altero o sentido. E a gente vai ver isso no Sebrasp aqui também. Mas não antes de passarmos pela FGV. Bom, aqui a gente já tem uma questão da FGV. Então, vamos pensar aqui como é que a gente tem, ó. Temos aspas, temos o emprego de vírgula. Então, ó, eu tenho um trechinho assim, ó. Ele falou com simplicidade. Aí, 2 pontos. Se é ele falou, essas aspas que aparecem aqui, elas apareceram para introduzir um discurso que direto, é a fala de alguém. Então, aspas. Aqui está marcando discurso direto, que é outra coisa que tem sido muito cobrada na FGV, discurso direto, tá? Então, ele falou com simplicidade. No ano passado, quando fiz aniversário, minha mãe me levou ao circo. Colocou em mim essas meias vermelhas. Eu reclamei. Comecei a chorar. Então, aqui ele vai pedir alguma coisa sobre esse trecho. Só que nessa questão, por exemplo, eu olharia todas as alternativas. Ele vai sugerir que aqui era melhor a gente colocar 2 pontos. Mas aí você vai ver aqui como é que a gente vai fazer. Diz que todo mundo ia rir de mim por causa das meias vermelhas. Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. Disse que se eu me perdesse, bastaria olhar para o chão. E quando visse um menino de meias vermelhas, saberia que o filho era dela. Sobre os sinais de pontuação e sinais gráficos empregados nesse segmento de texto, é correto afirmar que, bom, a letra A já está trazendo assim, ó, as aspas empregadas para destacar um segmento importante na narrativa. Não é isso, porque seria um caso de aspas para dar ênfase. Não temos isso aqui. Então, não tem nada a ver com ênfase. Aqui, ó, aspas para marcar discurso direto, beleza? Então, aspas para marcar discurso direto. O emprego da vírgula após ele falou é obrigatório. Olha aqui, a mesma coisa que foi cobrada na prova da FGV. Com simplicidade, é um adjunto adverbial, na FCC, né? De modo. Esse adjunto adverbial não está no fim da frase? Então, aqui, ó, mesma coisa que a gente viu aqui. Adjunto adverbial posicionado no fim da frase é um caso de vírgula, o quê? Facultativo. Então, não é obrigatório, porque eu tenho um adjunto adverbial posicionado no fim da frase. Aí, nesse caso, o que, que a gente vai ter? Vírgula facultativa. Ela nem é recomendada, né? O emprego Professora, pontos após colocar as meias vermelhas, aqui, ó, marcar para vocês, colocou em mim as meias vermelhas, tá? Seria também adequado. Aqui, ó, colocou em mim as meias vermelhas, 2 pontos. Eu reclamei, comecei a chorar. Bom, essa daqui eu deixei e falei assim, não gostei tanto, tá? Mas continuei, beleza? Aí aqui, ó, deixa eu só fazer eu colocar. É aqui, ó. Então, mamãe disse que ela tinha um motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. Aí, disse que se eu me perdesse, ele continua com um segmento como se ele estivesse o quê? Falando. Inicialmente, gente, inicialmente eu pensei assim, não vai ficar muito bom não, porque teria que ter fechado essas aspas aqui, ó, né? E abrir outras, vai ficar 2 pontos em cima de 2 pontos. Aí deixei essa daqui, falei assim, não tá muito bom não.
Mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar com a realidade das bancas. E as provas, às vezes, não são perfeitas. E as questões nem sempre são anuladas. Vamos lá. O emprego de ponto entre eu reclamei, comecei a chorar é incorreto. Isso aqui eu sei que está errado. Eu reclamei, ponto, comecei a chorar. São duas orações independentes. Como são duas orações independentes, elas podem ser separadas por ponto final. Então, aqui, ó, são duas orações independentes, né? Uma não tem função na outra. Eu poderia colocar o conector E. Eu reclamei e comecei a chorar, mas não é obrigatório isso aqui. Então, são duas orações independentes, de modo que o uso de ponto final se mostra adequado. Então, o uso de ponto final se mostra adequado aqui. Aí, essa eu já sabia que estava errada. Então, aqui, ó, essa estava errada, essa estava errada, essa estava erradíssima. E aí eu vim para a letra E, falei assim, quem sabe a E não está melhor do que a C, porque a C está horrível, mas enfim. O emprego de uma vírgula antes, aqui, ó, de quando visse um menino de meias vermelhas é optativo. Não é, é obrigatório. Porque aqui, ó, e quando visse um menino de meias vermelhas, isso aqui é uma oração intercalada, é uma oração subordinada adverbial deslocada. Essa oração deslocada, ela tem que vir obrigatoriamente entre vírgulas. Então, oração adverbial deslocada, intercalada. Inclusive aqui, ó, disse que se eu me perdesse, aqui, ó, que tinha que ser um par. Então, oração adverbial deslocada, intercalada, obrigatoriamente entre vírgulas. Bom, aí é o que eu falo assim, realidade e prova. Eu sei que isso está errado. E aí eu marco essa, não é porque essa é certa e nem maravilhosa, não, tá? Essa não é maravilhosa, principalmente porque eu teria que ter feito ajustes, mas ela é aceitável. O emprego de 2 pontos após colocar as meias também seria adequado. Aqui, ó, mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar as meias. 2 pontos, eu vou introduzir o que ela o quê? Disse. Disse que se eu me perdesse, bastaria olhar para o chão. Ok, entendi como adequada. Claro que aí eu fico pensando assim, e aí, cadê o resto, as aspas que estão fechando nesse trecho, né? Mas a gente sobrevive e vai ser feliz. Fala assim, tudo bem, a gente sobrevive e aceita isso aqui. E uma questão dessa, gente, por exemplo, várias pessoas entraram com recurso nessa questão, porque a frase fica esquisita, não foi anulada. E a gente sabe que isso acontece. Na prova, você faz Minas mesmo, foi a FGV que elaborou a prova, tinha uma questão horrorosa com a palavra perca e perda, e a FGV não anulou a questão, tá? Então, é assim, às vezes trabalhar no cenário real. Por eliminação, a gente chegaria a essa resposta entendendo que isso aqui é viável. Apesar de não ser maravilhoso, é viável. E as demais alternativas são impossíveis mesmo, porque elas vão esbarrar em regras de obrigatoriedade e proibição, tá? Bom, e o Sebrasp na vida? Quem é o Sebrasp na fila do pão aqui em se tratando de pontuação? Vamos começar pensando o seguinte: um dos casos de pontuação mais cobrados em prova diz respeito à oração subordinada adjetiva. Essas orações, em geral, são introduzidas por pronomes relativos. Então, o aluno tinha que saber que, quem, o qual, cujo, onde, são os mais comuns. Então, por exemplo, lá na questão que a gente fez aqui, ó, aqui tinha um pronome relativo. Pronome relativo quem, né? E aí, nesta questão aqui, a gente também tem um pronome relativo. Olha aqui, ó, cuja. O que essa regra vai me dizer? Ela vai me dizer o seguinte: a oração adjetiva ela pode ser explicativa,
A oração adjetiva explicativa, ela vem entre vírgulas. E em termos de sentido, ela se refere a uma generalização. Eu costumo brincar com vocês e falar assim, ou todos. A oração adjetiva explicativa, ela sempre vai afetar 100% do conjunto. Eu posso ter um conjunto unitário e eu vou afetar esse conjunto unitário. Eu posso ter um conjunto com vários elementos e eu vou afetar 100%. Então, a única coisa que eu tenho que saber, por que eu falo ou todos? Porque é sempre 100%, tá? Então, vou dar um exemplo fácil, só para a gente ter uma noção. Ó. Vamos supor que eu tivesse assim, meu irmão, vírgula, que é médico, vírgula, veio me visitar. Quando eu faço isso aqui, quantos irmãos eu tenho? Um só. Está escrito que eu tenho um só e ele é médico, beleza? Se eu tiro as vírgulas e faço assim, ó, meu irmão que é médico, sem vírgulas agora, veio me visitar. Para começo de conversa, como não tem vírgula, é uma restrição, e restrição não aceita conjunto unitário. Restrição é mais de um, pode ser 2, 3, não sei quantos, mas é mais de um, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, eu estou me referindo apenas àquele irmão que é o quê? Médico. Então, eu estou me referindo sempre a uma parte de um conjunto. Aqui, ó, um irmão e ele é médico. Se eu colocar no plural, só para continuar o nosso raciocínio, ó, imagina que eu tivesse assim, meus irmãos, vírgula, que são médicos. Eu não sei quantos irmãos eu tenho, mas eu sei que todos são médicos, vieram me visitar. Porque a explicação se refere à totalidade do conjunto. Então, aqui, ó, meus irmãos que são médicos. Eu tenho vários irmãos, eu não sei quantos, mas eu sei que todos são médicos. Todos são médicos. O texto me permite ler isso. Se eu tiro as vírgulas, ó, meus irmãos que são médicos vieram me visitar. O que é que eu vou ter, gente? Eu tenho mais de um irmão. E uma parte deles, uma parte deles é médico, beleza? Então, ó, na explicativa, que é essa oração que vem entre vírgulas, a gente sempre está se referindo ou a um elemento, como aqui, ou a todos os elementos do conjunto, como aqui, ó. Então, na explicativa é isso. Ou eu vou me referir a um ou a todos. Por isso que é sempre 100%. Já na restritiva, nunca vai ser um só, porque não tem jeito de eu restringir um de um. Então, restritiva, eu tenho o seguinte, não vem entre vírgulas, e sempre vai ser parte de um conjunto. Então, nunca vai ser o conjunto todo, sempre parte de um conjunto. É a lógica da restrição, eu só posso restringir quando eu me refiro a uma parte. Então, ó, peguei aqui outra canetinha, só para vocês entenderem. Meu irmão que é médico, só o que é médico. Eu tenho vários e um deles é médico, um dos meus irmãos. Meus irmãos que são médicos, eu tenho vários e uma parte deles exerce a medicina. Uma parte, sempre. Bom, aí vamos transpor isso para um conjunto de prova, que é o que vai acontecer. Deixa eu só fazer uma coisa para você entender melhor certas questões, tá? Olha o que acontece. Quando a gente estava lendo essa daqui, porque agora eu expliquei um pouco mais claramente, olha aqui, ó, acrescentando-se uma vírgula imediatamente após a palavra público, que era aqui, ó, o período permanece correto. Isso aqui que estava errado, porque tinha que ser o quê? Um par.
mas o público em questão passa a ter caráter abrangente. Isso era verdadeiro, porque o caráter abrangente é a ideia de todos, porque numa outra prova, se ele tivesse colocado par, falar que se tornou mais abrangente é verdadeiro, tá? Porque você sai da restrição, que é uma parte, e vai para a explicação, que são todos. Então, na explicação, é realmente mais abrangente. Só para vocês voltarem aqui no entendimento dessa questão. Bom, aí eu estou aqui, ó. Nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivos, cuja proteção de uma parte dos arquivos, ó. Por que eu sei que é parte? Não é porque eu entendi, é porque eu sei a teoria. Então, quando eu falo assim, cuja proteção de uma parte dos arquivos. Na hora que fala isso aqui, ó, eu olho se tem vírgula. Não tem vírgula, eu já sei que é uma parte. Por quê? Porque eu estudei, sei a teoria. Então, sem vírgula me sinaliza que é uma parte. E se eu colocar um par de vírgulas? Só que aqui, ó, o par vai coincidir com o ponto final, então não precisa de duas, né? Se está coincidindo com o ponto final, não existe isso aqui, né, gente? Vírgula e ponto. Então, quando coincidir com o fim da frase, haverá uma vírgula só. Então, vem entre vírgulas, no caso aqui, e no fim da frase uma só, né? Lógico. Então, olha o que a gente tem. Coloquei uma vírgula, ó. Nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivo, vírgula, cuja proteção os defenderia. Ah, agora proteção de quê? De todos os arquivos. Então, sem vírgula, parte, com vírgula, 100% dos, no caso aqui, arquivos. Proteção de 100% dos arquivos. Bom, olha o que eu tenho então. Seria mantida a correção gramatical do texto, embora com alteração de sentido, caso se inserisse uma vírgula após a palavra arquivos. Item verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Então, item correto, tirei da mesma prova da Polícia Federal, porque era uma prova recente, ela estava bem complicadinha. Mas algo muito similar caiu na prova do TSE agora, então é uma coisa que realmente o Sebrasp sempre cobra. E isso aqui, gente, tem que estar na cabeça do menino. Por quê? Você tentar interpretar vai te dar mais trabalho do que ter uma noção concreta da regra. Reconheça o pronome relativo e entenda que existe uma diferença entre oração adjetiva explicativa e oração adjetiva restritiva. Olha um exemplo simples para você ver que às vezes a gente pensa trocado. Se eu falar assim, ó, os políticos brasileiros, pausei, vírgula, que são corruptos, vírgula, não merecem o apoio do povo. Eu estou falando só aqueles que são corruptos ou eu designei que todos são corruptos? Se eu pausei, todos são corruptos. Os políticos brasileiros, vírgula, que são corruptos, vírgula, pausei, é 100%. Ao seu desenho aqui é 100%. Tirei as vírgulas. Primeiro, não posso tirar uma só. É par ou nada. Então, senão a gente vai ter um problema na correção gramatical. Tirei as vírgulas. O que aconteceu? Eu passei a ter uma parte. Os políticos brasileiros que são corruptos, só aqueles que são. Então, existe a possibilidade de um político que não é corrupto, porque o meu conjunto não é totalitário. Eu tenho parte de um conjunto maior. Beleza? Conseguiram entender isso aqui? É fácil? Não, mas é possível? Totalmente, totalmente. Isso aqui cai tanto, gente, que se você fizer listas de exercício, independentemente da banca, você vai achar isso com muita frequência, tá? Bom, então mostrei isso aqui para vocês e aí a gente vai agora para um outro tema também avaliando perspectivas de banca. Bom, trouxe crase na visão da FCC, aí uma crase na visão da FGV e crase na lógica do Sebrasp. A matéria, crase. E aí a gente vai manusear esse conteúdo a depender das abordagens das bancas, tá? Bom,
Na FCC, a gente tinha uma questão de lacuna, também muito comum aí em provas da Fundatec, às vezes alguém vai fazer delegado da Fundatec, ou vai fazer, por exemplo, Rio Grande do Sul, né, que geralmente a gente tem a Fundatec, e são provas com muitas questões de português, porque no Rio Grande do Sul tem uma lei estadual que obriga o português a estar nas provas. Então, na última prova da Polícia Civil, por exemplo, foram 40 questões de língua portuguesa, né? Então, tem que dar uma atençãozinha. Bom, se há uma diferença entre o terrorismo de Estado e outros tipos de terrorismo, é que estes atuam à margem. O que é essa expressão, à margem de? É uma expressão de natureza adverbial, né? Então, aqui, ó, é uma expressão circunstancial, à margem de. Aí a gente vai colocar aqui que é uma expressão circunstancial formada por palavra feminina. Só que você não precisava saber isso, você precisava saber só que tinha crase, né? Já na FGV, você precisava saber a regra. Então, expressão circunstancial formada por palavra feminina. Sim, mas você está falando para ele, eu falei para Aí ele que eu eu tenho. falei presente, Aí mas você eu ficou querendo apresentei, colocar você crase, pediu nem tem. você não Né? O Willian está querendo um negócio que nem tem. Então, ó, aqui é palavra plural. Se eu tenho plural, só cabe um A sem crase. Por quê? Se eu tiver um A singular mais palavra plural, gente, crase nem a pau, de jeito nenhum, não tem jeito, né? Se eu tiver A singular mais palavra plural, quer dizer, não há artigo. Porque se houvesse artigo, ia ser plural, as. Então, não há artigo, logo não ocorre crase. Então, desse modo, às suas vítimas é dado recorrer ao Estado em busca de proteção ou reparação. Aqui eu tenho contra. Contra é uma preposição. Aí tem uma regra que também fala assim: não se usa crase depois de preposição, exceto a preposição até, que aí a gente tem um caso facultativo. Aí a crase é facultativa, né? Vou até a ou até a escola. E aqui, ó, em regra, então, não se usa crase depois de preposição. Então, não vou colocar a crase depois de para, depois de perante, depois de, contra, desde, entre. Beleza. Então, não ocorre crase depois de preposição. Por exemplo, assim, ó, às vezes está escrito lá assim: a reunião foi marcada para. Na hora que eu coloquei isso aqui, eu inviabilizei a crase para as 10 horas. Ah, Flávio, mas é horas. Mas aqui tem um caso proibido. E o caso proibido que prevalece. Então, a reunião foi marcada para as 10 horas. Aqui nós temos um caso proibido de crase. Não se coloca crase aqui, tá? Bom, aí respirei e já achei minha resposta. Aqui vai ser sem crase, porque tem a preposição, não se usa crase. Aqui é a singular e aqui é uma expressão circunstancial feminina. Então, Flávio, ficou estranha a frase? Ficou não. Ó. Se há uma diferença entre terrorismo de Estado e outros tipos de terrorismo, é que estes, os outros tipos, atuam à margem da lei. E, desse modo, às suas vítimas é dado recorrer ao Estado. É dado recorrer ao Estado às suas vítimas. A frase só está invertida. Em busca de proteção ou reparação. Contra aquele elas quase nada podem fazer. Aquele é o Estado, né? Aquele, desculpa, é o terrorismo de Estado. Contra aquele, elas quase nada podem fazer. Então, aqui, aquele, isso aqui, e este, outros tipos de terrorismo. Tá vendo? Então, esse aquele retomando
o terrorismo de Estado. E aí nós vamos ter crase, sem crase, sem crase. Letra B, de bom continuar estudando. E português, gente, acaba sendo útil também para outras matérias, porque uma frase no direito, ela pode trazer dificuldade de interpretação. Então, você começa a lidar com esse cenário. Uma coisa que é muito comum na FCC, frases longas e invertidas, tá? Então, isso é muito comum. Bom, aqui a gente tem uma dinâmica diferente. Ó, nós temos assim, no fundo, é um problema técnico que os avanços da informática, mais cedo ou mais tarde, colocarão à disposição dos usuários, à disposição de. Esta é a regra compreendida. Então, ó, é uma expressão circunstancial feminina. Só que eu tenho 3 tipos de expressão circunstancial feminina. Para aqui eu não precisava saber disso, eu podia ter parado aqui. Só que para cá eu vou precisar. Porque olha o que vai acontecer. O acento grave indicativo de crase empregado nesse segmento se deve ao mesmo fator da seguinte frase, mesmo fator. Aí você olhou aqui, à noite é circunstância e tem acento grave. À vista, circunstância. Aqui você eliminou, entregou o livro à aluna, entrega algo a alguém. Que era um objeto, né? Saiu à procura, é uma circunstância. Ficava contente à proporção que também é circunstância. Então, vamos lá. Eu tenho uma regra que fala que haverá crase. Na verdade, jamais haverá até acento grave, mas assim. Deixa eu ser, porque isso aqui é um caso de tradição, né? Essa regra é por tradição linguística, que poderia estar perguntando isso aqui também. Então, haverá crase por tradição linguística nas expressões circunstanciais. O que é circunstanciais? Vão indicar modo, tempo, intensidade, formadas por palavras femininas. Só que eu tenho 3 tipos de expressões circunstanciais formadas por palavras femininas. Eu tenho as locuções adverbiais, eu tenho as locuções prepositivas, essas terminam em preposição, é o caso aqui, terminam em preposição. Eu tenho as locuções conjuntivas, essas terminam em que? Elas terminam em conjunção, né? É o caso dessa daqui, por exemplo, ó, termina em que? E as locuções adverbiais, por sua vez, não terminam em nada. Então, elas não apresentam preposição, que ó, é não. Não apresentam preposição nem conjunção, vai ter nada. Então, eu já sei que isso aqui é uma locução prepositiva. E eu estou procurando outra locução prepositiva, à procura de. E achei fácil, sabendo a regra aqui fica fácil. Olha aqui, ó. À noite vai ser uma locução adverbial. À vista não termina em nada também, vai ser uma locução adverbial. Essa daqui vai ser um objeto indireto, era mais fácil da gente descartar, não é igual. E essa daqui, ó, à proporção que, à medida que, vai ser uma locução conjuntiva, porque ela termina em conjunção. De modo que a nossa resposta à questão vai ser a letra D de Deus ajuda menino que senta e estuda português no sábado de manhã, né? E não tem jeito, gente. Como é que acerta uma questão dessa sem conhecimento? Tem jeito?
olhou, eu acho que é essa. Não acerta. Você vai ficar em dúvida, você vai perder tempo de prova. Se a discursiva for no mesmo dia, você acaba perdendo tempo. Eu falo também que, às vezes, dominar a regra te ajuda a fazer uma discursiva melhor. Por quê? Você faz mais rápido, você faz com mais segurança. Porque, às vezes, o menino poderia até ficar aqui 2 horas comparando, né? Deixa eu ver se eu acho uma preposição aqui, até acertar por comparação. Só que ele vai perder muito tempo, né? Então, aí a gente tem um outro cenário que ainda, quando a prova discursiva é separada, igual o ISS São Paulo foi, Receita também, mas tem casos em que a prova discursiva no mesmo dia, a maioria, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Bom, jeito Sebrasp de ver a vida. Crase, mesma coisa. Ele colocou aqui o emprego da Crase e colocou assim, ó, essa daqui, o Sebrasp tentou fazer uma maldade com o menino, porque nós temos uma regra que fala assim, ó, é facultativo o uso de crase antes de pronome possessivo, só que tem um complemento, ó, feminino. Aí, se você já estudou de com força mesmo, você sabe que ainda tem um restinho de pronome possessivo feminino no singular. Então, ele tentou jogar aqui com, sei a regra mais ou menos. Então, antes de pronome possessivo feminino no singular, que não subentenda a palavra. Ainda tem isso aqui, ó. Aqui é caso facultativo. Então, vamos entender esse caso facultativo primeiro. Ó, por que é facultativo, tá? Porque o artigo é facultativo antes do possessivo. Então, a questão está aqui, o artigo é facultativo. Ó. Referiu-se, eu posso falar a, mais um a aqui, ó, sua ideia. O que é facultativo, né? Esse aqui, ó, esse aqui que é artigo. Então, referiu-se à sua ideia, eu posso fazer com ou sem. Esse aqui vai ser mantido e esse aqui vai aparecer sim. De modo que eu tenho referiu-se à sua ideia ou à sua ideia assim. Beleza? Ok. Se subentender palavra, não é caso facultativo mais. Exemplo, ó, minha ideia, vai ser caso obrigatório, era semelhante, que aí o artigo é obrigatório, era semelhante à sua. Concordam que aqui está subentendida a palavra ideia? Minha ideia era semelhante à sua ideia. Por que agora é obrigatório, gente? Porque eu preciso do artigo para marcar a omissão do substantivo. A Polícia Civil e a Militar. Esse A que está falando assim, e a Polícia Militar. Então, o artigo é obrigatório para marcar a omissão de palavras. Então, ó, minha ideia era semelhante. O que é semelhante a, mais o a, que é artigo que não é mais opcional, ele marca obrigatoriamente a omissão do substantivo. Então, ele marca obrigatoriamente a omissão do substantivo. Então, minha ideia era semelhante à sua ideia. Então, aqui não é facultativo, não. Flávia, e se eu tivesse plural? Vamos raciocinar aqui comigo. Ó, vamos supor que eu tivesse assim, referiu-se a, esse a é obrigatório, que é a preposição. Eu tenho 2 cenários. Sem artigo, suas ideias. Como é que vai ficar a minha frase? Vai ficar assim, referiu-se a singular suas ideias. E olha como é que as bancas vão se comunicando com essas questõezinhas. Aqui, ó, tá vendo suas aqui, ó? É o a singular. Então, tudo é para pegar o menino, né? O menino, é facultativo. Que é isso, meu filho? Que é proibido, porque você tem um a singular mais uma palavra plural. Então, ó, nesse contexto, eu não coloquei artigo, as suas ideias. Então, a singular seguido de palavra plural.
Se eu colocar artigo, qual vai ser o artigo? As suas ideias. Plural. E aí eu vou ter que juntar esse com esse, não tem jeito. Não é opcional a preposição, ela vai ter que aparecer. Referiu-se às suas ideias. Então, ó, o artigo continuou sendo facultativo no plural. Então, Flávia, eu estou no plural, o artigo deixou de ser facultativo? Não, ó. A preposição é obrigatória, o artigo é facultativo. Só que, analisando a frase, eu só tenho duas opções. Ou vai ser um caso proibido, a singular seguido de palavra plural, ou vai ser um caso obrigatório, em que houve a fusão da preposição mais o artigo. Não tem outro cenário. Aí o Sebrasp lascou esse pedaço aqui para vocês. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que disponho, encerrando em desventura as aventuras de Viramundo em Ouro Preto e dando viço às suas peregrinações. É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em as suas peregrinações, de maneira que sua supressão acarretaria em correção. Por que que acarretaria? Se eu tirar isso aqui, gente, aqui, ó, se eu fizer assim, o que que eu estou tirando? Se eu mantiver o as, aqui, ó, mantive o as, o que que eu estou tirando? A preposição, só que quem se refere a. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, se eu tirar a crase, que é o que ele está pedindo, tá? Se eu tirar só a crase e deixar o as, eu estou tirando a preposição que o verbo dar exige. Quem dá alguma coisa a alguém. De modo que acarretaria incorreção gramatical no texto. E tem o quê, gente? Correto. Então, a supressão acarretaria incorreção gramatical. Por quê? Não se trata de um caso facultativo. Não se trata. Aí, se o menino estudou mais ou menos, ele fala assim: não vai ficar incorreto, não, porque antipossessivo é facultativo. Antipossessivo é facultativo desde que o possessivo esteja no singular e não subentenda o quê? Palavra. Se o meu possessivo veio no plural, ou eu vou cair num caso proibido, a singular, que não é o caso aqui, porque está com S, ou eu vou cair num caso que obrigatório, beleza? Então, esse acento é obrigatório, de modo que sua supressão implicaria erro gramatical. Item correto. E para a gente fechar, como a FGV é a banca mais exótica, eu trouxe um conteúdo interpretativo. E eu não sei se vocês já perceberam, a FGV ela prefere trabalhar com pequenos textos. Então, para ela, uma frase é um texto. O menino fala assim, gente, eu já perdi o contexto, eu não estou conseguindo nem entender o que a FGV está falando. Então, vamos lá. Em todas as frases argumentativas a seguir, há uma estratégia de convencimento. Então, quando a gente vai fazer um enunciado argumentativo, eu posso ter estratégias de convencimento. Vamos imaginar o que é isso. Estratégia de convencimento. Medo é uma estratégia de convencimento. Se você não levar o seu guarda-chuva, vai se molhar. Então, precaução, medo, alerta, tá nesse cenário. Agora, vamos supor que eu tivesse uma promoção. Eu quero uma estratégia de convencimento que seja por vantagem. Compre uma Coca-Cola e ganhe um doce de leite. Isso ia ser uma maravilha, né, gente? Coca-Cola mais doce de leite é um par perfeito. Melhor do que isso, só Coca e paçoca. Então, é uma estratégia de convencimento baseada na vantagem. Bom, vamos supor que eu tivesse uma estratégia baseada na sensibilização. Seu filho merece o melhor. Não deixe de fazer por ele. Educação de qualidade é não sei onde. Então, seu filho merece o melhor, eu estou sensibilizando o pai, eu estou falando, meu filho, como é assim? Você não vai dar o melhor para o seu filho? Então, existem várias estratégias de convencimento. Então, as estratégias de convencimento, elas têm a ver com sensacionalismo, apelo, intimidação, que é o que aqui a banca pediu, tá? Então, as estratégias no recurso publicitário usado. Então, vamos lá. Faça como os americanos. Beba Coca-Cola. Sabe o que é isso aqui? Comparação.
E a gente faz estratégia. Gente, seu primo já passou no concurso, você ainda não passou? É uma intimidação por comparação. Então, é uma estratégia argumentativa por comparação, desculpem. Não vá à festa de formatura com roupa velha. Ó, aqui eu estou o quê? Intimidando. Não faça isso, né? Ou não se usa roupa velha em festa de o quê? Formatura. Então, a intimidação tem a ver com constrangimento, tá? Bom, vou continuar aqui para você ver as diferenças. Compre uma mesa e ganhe 2 cadeiras. É a vantagem. Então, aqui a gente tem vantagem. A técnica é essa. Dê um carro de presente para a sua mulher. É uma sensibilização. Aqui, ó, dê um carro, não estou intimidando. Eu estou falando assim, ó, isso vai ser bom para você. Eu estou sensibilizando. É igual do filho lá, né? Seu filho merece uma educação de qualidade. Toda vez que eu estou falando de um outro ator, seu filho, sua esposa, eu estou na técnica de sensibilização. Eu quero que você faça em função de outro. Leia o livro e enriqueça. Aqui é causa e efeito. É uma técnica também muito usada na publicidade, né? Tipo assim, sei lá, a gente hoje tem várias técnicas nesse sentido, né? Então, você vai trazer sempre aquela lógica de que uma ação X terá como consequência Y. Então, é causa e efeito, causalidade. Male todos os dias e perca a barriga, né? Você não vai ganhar a cadeira, não é bem uma vantagem, mas você vai ter um resultado. Aqui a ideia é resultado. Muito usado, por exemplo, em relação à alimentação, à atividade física, enfim. E esse daqui é a nossa resposta: intimidação. O que você tem que lembrar da intimidação? Ela sempre vai ter um viés pejorativo. Então, não vá à festa com roupa velha, ou você vai à festa assim, só assim já dava para ser o quê? Uma intimidação, né? Você vai à festa assim, então quer dizer, essa roupa não está o quê? Adequada. Então, no suporte argumentativo, a estratégia de intimidação é sempre um viés o quê? Pejorativo, tá? Então, é um olhar pejorativo em relação ao discurso. Bom, eu trouxe essas questões, que eu acho que é uma forma que a gente tem de apresentar as provas de português também. Escolhi alguns conteúdos, claro, né, gente? Alguns conteúdos, como é que eu posso dizer, que são mais cobrados em prova, para que vocês tivessem uma experiência com essas diversas organizadoras. Existem outras que vão fazer a prova de vocês, por exemplo, igual eu falei, fiscal do ISS foi VUNESP, de vez em quando a gente tem umas bancas menores, tipo Instituto OCP fazendo provas, ok, mas o cenário mais desafiador em se tratando de concurso é você fazer uma dicotomia entre FGV, que tem uma linguagem de prova muito diferente, tá? E as demais organizadoras. A transição, por exemplo, de uma VUNESP para a FCC, de uma VUNESP para o SEBRASP, é uma transição muito tranquila. As provas dialogam, ou seja, elas têm um suporte semelhante e uma lógica de enunciado mais próxima. A FGV não tem. Então, eu estava estudando, Flávia, com foco na FCC e agora vou fazer uma prova da FGV e aí eu resolvi não fazer nem questão da FGV porque eu já treinei demais português. Faço não. Você vai chegar lá na prova e vai querer chorar, porque realmente vai ser um cenário totalmente diferente. Inclusive, apesar de a FGV cobrar gramática tradicional, gente, vocês viram aqui que eu só trabalhei com gramática tradicional, mas o jeito de cobrar é diferente, né? Você pegar uma questão de voz que está falando sobre impessoalidade é diferente, mas dá para a gente alcançar isso fazendo o quê? Exercício. Então, sempre o objetivo é fazer muitos exercícios. Aprender português é um exercício de prática também. Não tem jeito de só ficar na teoria. O menino vai lá, lê crase, lê, fica decorando, mas não fez exercício. Aí, automaticamente, não consegue aplicar aquele conhecimento em prova, tá? Então, é isso, pessoal.
Aqui, ó, o pessoal tá aqui, dê um carro de presente para sua mulher e você viverá mais. É isso, gente. Passa no concurso, dê um carro para as esposas, tá? E as meninas também, passando no concurso, dê um carro a si mesmas, tá ótimo. Então, vamos assim, beleza? Então, é isso, pessoal. Aqui o Paulo falando, gostaria que essa aula fosse disponibilizada no site da professora. Eu não gravei a aula, tá? Só se o professor Carlos André me disponibilizar o vídeo, porque eu mesma não gravei a aula aqui, então eu não tenho como colocar no meu site. Mas a gente pode colocar, se ele permitir, a gente pode colocar essa aula no YouTube também, né? Não sei como é que a gente pode fazer aqui, se o pessoal estiver gravando, aí é tranquilo. Mas deu para acompanhar, gente? É muito ruim quando a gente pega uma turma que a gente não tem uma noção de qual é o conhecimento de português de quem está aí do outro lado. Tipo assim, não sei se vocês viram uma teoria, não viram, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que a gente tem de apresentar esse conteúdo para vocês, tá? O professor Carlos André, gente, tem um voucher que a gente usa para os nossos cursos. Deixa eu até olhar qual que é o voucher dele, senão depois eu esqueço. Então, Flávia, tem interesse em algum curso? Às vezes é melhor o menino fazer um curso mais geral, principalmente se for área fiscal. Não, eu vou fazer PF, vai fazer curso voltado para a Sebasp, claro. Né? Eu vou fazer, por exemplo, MPU. Meu filho, infelizmente, seu negócio é FGV na veia. Amanhã, inclusive, eu vou trabalhar. Amanhã, 10 horas, a gente vai ter uma aula com foco em redação para a FGV. Vai ser uma aula muito boa. E agora, 11h30, gente, se vocês não forem almoçar, não forem fazer nada, nós vamos de FCC no YouTube. Então, vai ser uma aula bem bacana. Ela vai começar umas 11h45, porque antes eu vou conversar com uma aluna que foi aprovada. Então, dá para vocês terem uma ideia aqui. Deixa eu achar o voucher do professor aqui. Achei. Deixa eu ver se eu tenho uma folha em branco. Tem. Então, ó, o voucher do professor. Se não conseguir usar... Ô, Flávia, estou pensando num curso aqui. Carlos Fiscal 40, beleza? Então, com esse voucher, vocês têm 40% de desconto em qualquer curso, tá? Então, Flávia, mas o Gold já está com 50% de desconto. Os descontos não são cumulativos. O Português Gold é um curso muito completo, inclui redação, inclui tudo que você precisa aí para a sua nomeação, mas os demais cursos, MPU, o desconto do voucher do professor Carlos André, com certeza vai ser o mais interessante que eu teria para te oferecer, tá? Flávia, mas para o MPU agora, o ideal seria eu fazer um curso teórico? Não dá tempo. É melhor você investir no curso mais barato que eu tenho, que é um curso de exercício, mas eu vou corrigir 400 questões da FGV, igual a gente fez aqui, e você vai aprender muitas coisas legais. O mesmo vale para outras organizadoras. Às vezes, a adaptação de linguagem tem a ver com fazer exercício, gente. Faz um curso de questões, se você já tiver um domínio teórico, isso vai ajudar você a entender a dinâmica daquela banca, tá? Então é isso, pessoal. Querem tirar alguma dúvida? Perguntar alguma coisa aqui? Essa aula é uma aula boa. Eu gosto de fazer aula comparando as bancas, porque isso também é uma forma de a gente entender essa dinâmica. Eu vou salvar o material e eu mando o TJ Paraná, temos também, tá? Então, o peso de português no TJ Paraná é enorme, é igual no TJ Minas, quase metade da prova. Então, com certeza, vai fazer muita diferença aí para quem estiver estudando. É igual eu falei, Paraná, peso grande em português, Rio Grande do Sul, peso enorme em português, Minas, peso enorme em português, tribunais aí, de maneira geral, o português tem um peso grande, né? Então, como é que eu posso dizer assim? Cada realidade um flash. E na área fiscal, gente, a depender do concurso, também tem um peso grande. Eu adorava as provas de fiscal da FCC. Eu tenho um verdadeiro amor, porque elas são muito bem feitas, mas são difíceis, né? São bem difíceis. Bom, encerramos, então, que eu vou tomar uma água e 11h30. Se você não estiver fazendo nada, bora fazer umas questões sinistras da FCC. A primeira questão que a gente vai trabalhar, que é uma questão de concordância, ela é bem estranha e muito boa. É estranha, mas ela não tem o viés de erro, né? Porque na FGV, às vezes, a gente acha alguma coisa assim. Não, na FCC não, as provas são perfeitas. Professora, coloca Então, o seu pessoal, canal no YouTube. acabamos por aqui. Você faz Goiás, vai ser no meu canal do YouTube agora, tá? FCC vai ser no canal do YouTube nesse momento. Professora Flávia Rita, que é o canal do YouTube. Deixa eu mandar o link da aula para vocês. Esse desconto também no canal do YouTube, é?
esse desconto de 40%? Aí vocês podem tomar uma aguinha, que eu vou conversar com uma menina que foi aprovada, uns 15 minutinhos, e na sequência nós vamos corrigir 15 questões. Já vou. Aqui, ó. Isso aqui eu deixei o alarme, gente, porque quando você emenda uma aula na outra, você faz assim, gente, hora de dar tchau. A sacanagem, gente, o tempo todo cronometrado no sábado aqui, tipo assim. Deixa eu só colocar o link do material de uma vez para vocês. Cairo. Porque aí vocês podem baixar o material de uma vez, tá? O canal do YouTube, Professora Flávia Rita. Nas redes sociais, Professora Flávia Rita. Meu site, Flávia Rita. flaviarita.com, o site. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode me chamar no Instagram, tá? Eu respondo. Às vezes eu não vou responder tão rápido. Por exemplo, assim, hoje eu vou terminar essa aula, a minha previsão é terminar essa aula 2 horas, porque a gente vai revisar muita coisa. Amanhã tem Campinas, né? Então amanhã a gente tem TRT 15, eu me comprometi com os meninos de fazer uma revisão mais aprofundada, então vou fazer isso. E amanhã, domingo, né, a gente vai ter, enquanto os meninos fazem a prova, eu vou fazer um ao vivo com vocês às 10 horas, trabalhando tanto redação quanto a parte gramatical. Vai ser uma aula bem bacana também. Então, hoje a gente vai até as 2 e amanhã a ideia é de 10 até mais ou menos 1 hora, tá? Então, ligadíssimos aí, que a gente tem muita aula bacana rolando. Ó, MS Concursos. No TJ Minas, gente, serão 25 questões de português. A MS Concurso não é uma banca horrível, tá? Ela é uma banca, como é que eu poderia dizer? Desafiadora. Não é igual a FGV, para não ter um terrorismo, né? É uma banca que ela vai cobrar a parte de fonética, a parte de divisão silábica, a parte de acentuação gráfica, com algumas particularidades, beleza? Então, muita coisa aí para a gente ver da MS Concurso. Quem vai fazer a prova da MS Concurso, eu tenho um simulado da MS maravilhoso. Só me mandar no Instagram que eu te mando o link do simulado. Mas eu vou fazer isso lá para 6 horas. Porque depois que eu terminar a aula de vocês, aí eu vou dar uma descansada, almoçar e tal. 6 horas eu pego o Instagram e respondo. Aí eu tenho uma aula com 30 questões da MS, você vai amar. Eu te mando o link da aula para você se divertir com ela aí também, que é uma coisa bem legal, tá? Então, voucher, amanhã é liberado, hoje também é aula liberada. Então, hoje e amanhã a gente pode se encontrar no YouTube para fazer muita coisa legal, tá? Se quiserem, eu posso deixar o link da aula de amanhã para vocês também de uma vez, quer ver? Essa aula de amanhã ela é uma aula fantástica para redação também, tá? Fantástica mesmo, porque os meninos me autorizam. Essa é a de amanhã, o link da aula de amanhã já para vocês acompanharem, beleza? Então, isso, pessoal. Acabamos, ok? Me encontrem em 2 minutos na outra live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professora.